Bom, agora que concluímos a parte inicial da nossa aplicação, nós vamos aprender sobre três carinhas que vamos utilizar. No caso, são três pastas, né? Que são os models, os repositories e os services. O model é justamente a estrutura de dados. Por exemplo, associando com uma tabela de um banco de dados, que a gente tem o ID, o name, o description, por exemplo, a gente vai montar uma classe JavaScript que recebe pelo construtor essas informações. Então ela vai ser a nossa estrutura de dados, porque daí a gente consegue fazer objetos e tudo mais que a gente vai entender melhor. Os repositories nada mais são que funções que vão comunicar com o banco de dados. É eles que vão ser responsáveis. E o service é onde a gente vai deixar a regra de negócio. A gente não vai colocar a regra de negócio diretamente na rota. Por quê? Porque a rota ela só tem a exclusiva função de quê? De receber o valor, por exemplo, de um front-end da vida, passar para quem precisa e dar o retorno. É só isso. A regra de negócio vamos implementar no service. Então, para isso, vamos aqui fazer os nossos models. Para isso, eu já tinha até criado aqui a pasta. Você cria uma pasta com o nome models e dentro dessa pasta você bota a sua estrutura de dados que vai ser criada. Aqui no caso aqui a gente está criando sobre users, então a gente vai criar o user.ts. Para isso vamos criar uma classe de user e dentro dessa classe aqui a gente vai colocar quais são as variáveis que vai ser usadas e vamos iniciá-la no construtor. A gente coloca o ID, a gente coloca o ID, a gente coloca o name, que vai ser, vamos colocar também o e-mail da pessoa, vamos colocar o CPF, o password, vamos colocar também o account balance, que vai ser o total que a pessoa tem na carteira, o incomes, que vai ser as entradas, o outcomes, que vai ser as saídas, um carinha chamado created at, para a gente saber quando é que foi criado, e outro cara quando for atualizado, certo? Ele está dando erro por causa de duas coisas. Primeiro, como a gente está usando TypeScript, a gente tem que tipar o tipo. Por exemplo, aqui ele está dizendo que é do tipo N. N é qualquer coisa, mas a gente sabe quais são os valores de cada um desses. Então, para tipar qualquer coisa básica assim do TypeScript, a gente bota dois pontos e escreve o tipo. No caso aqui é uma string, aqui também vai ser uma string, aqui também, o CPF também, o password também. O account balance, o tipo dele já vai ser um number, que ele pode ser um float, um double ou um int. O income, o que é que vai acontecer? Nós vamos conhecer a partir dele um carinha chamado interface. O que é uma interface? Interface é uma tipagem, certo? Que a gente vai oferecer, que por padrão eu gosto de começar com um I maiúsculo para referenciar a interface e depois eu boto o nome que eu quero. Então eu boto item. E aí eu vou dizer o seguinte, que nesse incomes ele vai ser um array, que dentro desse array, quando eu coloco esse menor e maior aqui, quer dizer que é um array de, por exemplo, number. É um array de strings, certo? Então isso quer dizer, por exemplo, aqui, que é a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Oi, tudo, entendeu? É um array de string, é isso que eu tô tipando. Mas no caso, quando é um objeto, a gente não coloca assim, um object aqui. A gente não vai colocar dessa forma. A gente vai fazer uma interface, certo? Que vai ser a tipagem do que vai ser passado aqui para dentro. Então vamos lá. A gente criou o item, certo? Que o item ele vai ter um ID, que é uma string, uma description, um value, que vai ser um number, e um date, e um date, que vai ser do tipo date, ok? Então eu pego esse item e passo agora para cá. Então o incomes,
quando eu passar até o mouse aqui por cima, ele vai dizer que é um array de itens, que vai ser disso. Então, por exemplo, ia ficar mais ou menos assim. Um array que dentro tem um objeto, que dentro seria id, description, teste e assim por diante. É isso que a gente tipou, certo? Então, o outcome é o mesmo tipo, certo? É o mesmo tipo, só que ele vai ser outcome, ok? E aí, vamos ter o created at, que vai ser do tipo date, e o update at, que vai ser do tipo date. E para isso, a gente vai, ele está reclamando aqui, se a gente passar, ele vai dizer que não está definido no construtor. Para isso, tem um carinha numa classe, né, chamado construtor, que aí a gente vai passar aqui dentro id, da mesma forma, do tipo string. A gente vai passar o name do tipo string, a mesma tipagem que a gente usou aqui, ó. A gente vai colocar o id, nem o id vai ser preciso, na realidade a gente não vai receber. A gente vai botar só o name, e-mail, CPF e password. Por quê? Porque quando a gente criar uma estrutura de dados, um objeto novo, todo objeto ele vai começar com um id já preenchido. Por exemplo, o id é esse aqui. Só que o nome da pessoa é que vem. O nome da pessoa vem no construtor. Tá, deixa eu botar assim. O e-mail também. E-mail que recebe e-mail. Certo? Deixa eu salvar aqui só para ele tirar os erros. Copiar aqui para baixo. O CPF vai ser igual. E o password, seu password. Isso aqui que eu fiz de colocar para baixo é um shortcut, tá? Você pode procurar como é que funciona. Aqui, shortcuts é copy. Deixa eu tentar lembrar como é o nome. Copy line down. Isso aqui, ó. Aí ele copia a linha que eu tenho aqui para baixo, certo? E uma coisa também legal que eu posso fazer, se eu clico num nome qualquer aqui, password, ele tem vários lugares. Se eu clico Ctrl D, ele começa a selecionar todos eles, não todos de uma vez. Por exemplo, eu tô nesse, ele vai para esse, depois vai para o começo e assim por diante, entendeu? Foi para esse, depois vai para esse, depois vai para esse, ok? É uma forma legal também de fazer. Bom, e agora o que é que vai acontecer? Ele tá reclamando que falta o account balance, que no caso vai começar como 0. O income, que vai começar como um array vazio. O outcome, que vai começar também com array vazio. E o created at e o updated at, ele está reclamando aqui, ó, por isso que é bom no TypeScript, porque se você colocar um tipo diferente, ele acusa que você já tipou lá em cima que era do tipo date. Então aqui, o que é que eu vou precisar fazer? Eu vou colocar o new date, que ele vai gerar a data pra gente. Eu vou colocar aqui embaixo também. E dessa forma, a gente tem nossa estrutura de dados, né? Porém, precisamos ajeitar o ID. Para o ID, a gente vai instalar um carinha chamado yarn add UUID. O que é esse UUID? Ele vai gerar um hexadecimal único para a gente usar, certo? Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Aqui em cima, a gente dá um import. Abre aqui chaves from UUID. A gente vai utilizar a versão V4, que ele tem várias versões, e vamos chamar de UUID V4, por exemplo. Opa. Não achou o módulo? Ué. Deixa eu ver aqui. UUID, certo. Ah, certo. Ó, aqui ele está reclamando sobre a tipagem, que
Por isso que ele não estava achando nada aqui dentro, por causa que estava faltando as tipagens. Então, para isso, a gente pode passar aqui yarn_add @types e instalar o UID. Ele vai instalar as tipagens pra gente. Então, a partir de agora, o UID v4, eu passo esse carinha pra cá e executo ele. Então, ele automaticamente, aqui é só passar o nome em cima, ele automaticamente vai dizer que a resposta vai ser uma string, ok? Então, ele sempre vai gerar uma string única. E para isso, a gente vai pegar dar um export no user. Bom, agora temos nossa estrutura de dados montada, certo? Vamos dar um checkzinho aqui no nosso model. Vamos agora para o service. Vamos trocar até a ordem aqui. Vamos agora para o service, que é onde a gente vai colocar a nossa regra de negócio. Para isso, deixa eu salvar aqui. Para isso, o que é que a gente precisa fazer? Da mesma forma que a gente fez com o model, a gente cria aqui também na raiz um carinha chamado services. E dentro desse service, a gente cria o nome do arquivo dizendo o que é que ele vai fazer com o final service. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é fazer uma rota para criar um usuário. Então, eu vou fazer create user service.ts. Funcionando da mesma forma com classe. Deixa eu até copiar aqui o nome. Create User Service. E esse cara, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma função só, um método só dentro dessa classe, que se chama Execute. Certo? Ele funciona dessa forma. E aí vamos dar um export nesse cara, Create User. Por enquanto vamos deixar assim, dessa forma. E aí, na rota aqui, que a gente vai usar, no caso aqui é o index, vamos achar a rota de users, pronto, que a gente estava aqui abertinho. A gente vai importar, import from, ponto barra para voltar. Se eu boto aqui ponto barra, ele volta para a raiz atual, por exemplo, a pasta que eu tô. Se eu dou um ponto e outra barra, ele volta a uma pasta. Então eu chamo services barra create user service. E aí eu passo dessa forma, certo? E aqui eu vou trocar para um método post, certo? Porque para explicar também, a gente tem três tipos de métodos. A gente tem o get, que geralmente é para uma busca e retornar algo. Pode ser uma lista de usuários, sei lá, um produto específico. Temos um método post, que serve para criar algo. No caso aqui, a gente vai criar um usuário. Temos o put, que é para atualizar. Temos o patch, que é a mesma coisa do atualizar, mas atualizar um único elemento. Vamos dizer aqui, vamos voltar na estrutura do user. No caso, se eu quiser atualizar o nome, o e-mail, o CPF e tal, tudo de uma vez, eu uso put. Se eu quero atualizar somente, por exemplo, o password, não tem necessidade de eu usar o put, eu uso o patch, que é só uma partezinha que a gente vai utilizar. E por fim, a gente tem o nosso delete, que é para uma rota para deletar algo. Ok? É assim que funciona. Certo? Então, para isso, voltando aqui, a gente vai usar uma rota do tipo post, que vai começar com esse barra, porque lembrando aqui no index, a gente usa o user, certo? Então, a gente vai usar o user por si só. E aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos apagar e vamos fazer o que? Vamos fazer uma const, deixa eu copiar aqui, created, que vai ser new created service. Ok, vamos botar dessa forma. E aqui a gente vai botar um const user é igual a create service ponto
execute, que é a função, né? Porque aqui a gente criou uma instância da classe createUserService, e aí a gente pode utilizar tudo que tiver dentro. No caso aqui a gente só tem um método que é o execute, certo? E o que é que vai acontecer? Bom, para a gente passar a parte o nome, o e-mail, como a gente fez aqui na estrutura, o que é que vai ser necessário? A gente precisa pegar de um carinha, vamos aqui criar um const. Eu vou usar desestruturação, certo, de objetos, que para quem não conhece, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Eu tenho um objeto teste, certo? Deixa eu botar um igual aqui, que eu tenho dentro um valor teste1 que recebe 1, teste2 que recebe 2, que recebe 2. E se por acaso eu quiser usar o teste1, eu boto teste.teste1, certo? Mas eu posso usar a desestruturação e fazer const, abro parênteses, escrevo teste1 e é igual a teste. Eu estou desestruturando esse cara daqui. Em vez de eu ficar repetindo teste.teste1, teste.teste2, eu só uso aqui, eu faço essa desestruturação e uso dessa forma, ok? Então, é isso que a gente vai fazer aqui no corpo. Por quê? Porque a gente vai pegar do request, que é o rec, ponto body, que é o corpo da requisição que a gente está recebendo do front, certo? Aí a gente vai receber o que? A gente vai receber o name, o e-mail, o password e o CPF. É isso que a gente vai receber do corpo do front, ou enfim, a plataforma que a gente está usando para testar isso aqui. Então, a partir disso, a gente vai aqui no execute e a gente vai passar para aqui quais são os valores que a gente pretende receber nessa classe. Então, para isso, eu vou usar novamente o conceito de interface, usando I, só que no caso eu vou chamar de request, que é o que a gente está recebendo aqui, e a gente vai precisar receber justamente esses caras. Ok? Deixa eu voltar aqui no create. Então, para cada um desses, vou fazer uma string. Deixa eu descer esse cara aqui. Vamos receber uma string. Vou descer aqui. Vamos receber uma string. E aqui também uma string. E aí, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vou acabar fazendo? Ao invés de eu passar um por um, name, string, e-mail e tudo mais dessa forma, eu posso, se eu quiser. Só que vejam uma coisa. Por exemplo, se eu voltar aqui no users, ele vai estar acusando que tem espera 3 argumentos, mas não recebeu nenhum. Então, por exemplo, se eu passo aqui name, passo name, passo e-mail, passo password, passo CPF. Tudo bem, sem problemas. No caso aqui, ele botou CPF, deixa eu ver. Faltou CPF. No caso, deixa eu botar CPF, string, pronto. Ele vai estar passando tudo por igual. Mas se por acaso eu botar aqui, em vez de name for e-mail, o que é que vai acontecer? Nessa primeira opção, ele vai estar esperando, cadê? Esperando receber o name, só que ele está recebendo o e-mail. Então, quando tem mais de um objeto aqui, se por exemplo, mais de um parâmetro, se fosse um parâmetro não tem problema. Mas quando tem mais de um parâmetro, eu gosto de utilizar o DTO. O que é o DTO? É o Data Transfer. Deixa eu escrever aqui para vocês. É o Data Transfer Object. E o que é isso? A gente vai pegar aqui, fazer uma desestruturação a partir do iRequest. E aí, quando eu clico aqui, por exemplo, com Ctrl espaço, ele aparece todos os objetos que tem dentro do iRequest. Então, eu posso botar o name, eu posso botar o e-mail, o password e o CPF. E a partir de então, tá tudo certinho. E a partir de então, ele só espera receber um objeto. Porém, se eu dar um Ctrl espaço aqui também, eu acabo sabendo quais são os valores que eu preciso passar, que no caso são todos esses. E aquela questão de, eu boto sem querer o e-mail aqui, boto o name aqui.
Como ele é um objeto, o objeto não importa a ordem. O que importa é passar o que ele pede. No caso que é o e-mail, essas coisas. Entendeu? Então, isso aqui não interferia. Já daquela outra forma que eu mostrei, sim. Então, vamos passar aqui só para ficar em ordem, para ficar organizadinho. Então, estamos passando o name, o e-mail, o password e o CPF. Vamos trocar só aqui de lugar. E aí, estamos recebendo aqui também e dando no nosso DTO, ok? Deixa eu excluir aqui. E aí, para isso, o que é que vai acontecer? Ele está reclamando também porque, além de ter a função, quando a gente cria um método, a gente tem que dizer qual é a resposta que ele espera. Para dar a resposta no final do método, a gente bota aqui 2 pontos e diz qual é a resposta. No caso aqui, a gente está dizendo que é void, então ele para de dar erro, ok? Mas no caso não vai ser essa a finalidade. Então, para isso, na próxima aula, a gente vai falar sobre o repository, certo? Para não ficar tão extenso essa parte.